Fala aí, pessoal, beleza? Nesse vídeo a gente vai aprender uma técnica que é bastante importante, porque cai bastante nas provas de concurso, que é a gente determinar a função com as informações do texto. Então, no texto, a gente vai pegar e descobrir quem são os valores de x, de y, e aí a gente vai conseguir determinar qual é a função. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai aprender através de exemplos, tá? Então, vamos lá, vamos ler essa primeira questão, que caiu lá no IF de Alagoas. Diz assim, ó: os pontos de um plano cartesiano de coordenadas 2, 2 e 4, menos 2 pertencem ao gráfico de uma função f definida por f de x igual a ax mais b. Olhando para cá, essa é uma função de primeiro grau, a gente está vendo aí. Os vídeos já está acostumado a funções desse tipo. F de x igual a ax mais b é função de primeiro grau. Qual o valor de a mais b? Então, ele quer que defina quem é a função, quem é a e quem é b, e depois some os valores. Olhando para cá, o ponto no plano cartesiano, ele é sempre definido pelo x primeiro. A gente viu isso no vídeo de plano cartesiano. Subindo agora o link aí, para que você possa acompanhar se você não assistiu esse vídeo. X e y. Beleza? Então, desse primeiro aqui, ó, eu já tiro que o x é 2 e o y é 2 também. E que nesse outro ponto o x é 4 e o y é menos 2. E mais, quando x for 2, o y é 2. Quando x for 4, o y é menos 2. O que eu vou fazer agora? Pegar esses caras e substituir ele dentro do meu modelo de função. Lembrando que f de x é sempre o y. Beleza? Então, vamos lá. Vou substituir primeiro esse ponto aqui, ok? 4 e menos 2. X é 4, y é menos 2. Joga ele aqui, ó. No lugar do y, quem é? Menos 2. A vezes... Quem é o x? 4. A vezes 4, 4a, mais b. É só substituir. Y pelo ponto que deu, x pelo ponto que deu. Substitui e forma uma equação. Certo? Só que, com essa equação, eu não consigo resolver, porque tem duas letras. Então, o que eu preciso? Eu preciso do outro ponto também para montar um sistema. Então, pensa comigo, ó. Nesse ponto agora, esse aqui que eu vou usar agora. Y é 2, x é 2. Substitui y, 2, igual a vezes 2 mais b. Agora eu montei uma equação, um sistema de equações. Beleza? Nesse sistema, o que eu tenho que fazer? Eliminar uma das letras. Só que o sistema de função de primeiro grau é o sistema mais fácil que tem. Por quê? Porque esse b aqui e esse b aqui, eu vou conseguir cortá-los facilmente se eu colocar um sinal de menos aqui do lado de fora e diminuir as equações. Aí você pode escolher. Você pode fazer de cima para baixo ou de baixo para cima. Como assim de cima para baixo? Menos 2 dá quanto? Ou de baixo para cima. 2 menos menos 2 dá quanto? Só que lembrando que você tem que ter coerência. Se eu escolhi fazer de cima para baixo, eu tenho que fazer de cima para baixo em todos os itens. De cima para baixo aqui, de cima para baixo aqui, de cima para baixo aqui. Se eu escolher de baixo para cima, também em todos os itens.
Então, vamos fazer de cima para baixo, que é a setinha que está indicando aqui. 2 é menos 2. Menos 2 vai dar quanto? Estou devendo 2 e ainda estou devendo 2. No final das contas, eu estou devendo 4. 4A menos 2A. Tenho 4, tiro 2. Vou ficar com 2A. E o B menos B? B menos B, vou cortar, ó. Some. Sumiu. Beleza? Então, agora eu só tenho uma letra na equação. E o 2 que está me atrapalhando ali, está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. A vai ser menos 4 dividido por 2. O A é menos 2. Achei o A. Beleza? Achei o A. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu já achei o A, falta achar o B. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escolher uma dessas duas equações, pode ser a de cima ou a de baixo, tanto faz, e vou substituir o A por menos 2. Ok? Então, escolhe uma. Vou escolher a de baixo. Então, 2 vai ser 2 vezes menos 2, porque o A é menos 2, foi para o lugar do A, menos 2, mais B. 2 vezes menos 2, menos 4. Então, 2 é igual a menos 4 mais B. Esse 4 aqui está subtraindo, menos 4 vai passar para o outro lado, somando. 2 mais 4, 6. Então, B é 6. Achei o A, achei o B. O que ele pediu na minha equação, na minha questão? O valor de A mais B. Quanto que é A mais B? É menos 2 mais 6. Estou devendo 2, mas tenho 6, fico com 4. Resposta certa, letra C. De caramba, que questão fácil. Porém, se ele não pedisse o valor de A e de B, mas pedisse o valor da função, quem seria essa função? Y igual a menos 2x, porque o A é o número que está do lado do x, menos 2x, mais o B, que é o 6. Se ele pedisse a função, era isso aqui que você faria. Mas ele não pediu a função, pediu os valores de A e de B, certo? Vamos agora para outra questão. Essa diz assim: durante a colheita em um pomar de uvas, o proprietário verificou que às 9 horas haviam sido colhidos 730 quilos de uva. Considerando que a quantidade de uvas colhidas é linear durante o dia, então, ó, toda vez que você lê essa palavra linear, falou linear, é porque o gráfico é uma linha reta. E qual é a função que tem gráfico de igual a linha reta? É função de primeiro grau. Beleza? Então, falou linear, função de primeiro grau. E aí, se é função de primeiro grau, ela é daquele jeitinho, y igual a ax mais b. Isso aqui tem que saber, tá, gente? Tem que saber. Então, vamos lá. Função linear durante o dia e que às 14 horas haviam sido colhidos 3.650 quilos de uva. Analise as afirmativas. A equação que permite calcular o número de quilogramas y. Olha só, ele já disse para a gente que o número de quilogramas para a gente vai ser o y. Ele já facilitou aqui para a gente nessa questão. Quilogramas y em função do tempo x é dada pela expressão que a gente está vendo aí, y igual a 584x menos 4.526. O que a gente vai ter que fazer? Montar a função para ver. Então, vamos olhar no texto?
Olha lá. No meu primeiro momento, era 9 horas, não era isso? 9 horas. Então, o meu X é 9. E haviam sido colhidos 730 quilos de uva. O meu Y é 730. Então, repara. Quando o X é 9, o Y é 730. O que eu vou ter que fazer? Jogar esse modelo y igual a x mais b, os valores de x igual a 9, y igual a 730. Então, como é que vai ficar? 730 no lugar do y é igual a vezes x, que é 9, então 9a mais b. 730, que é o y, 730 no lugar do y, 9 no lugar do x. Só que essa foi a única que ele deu para gente? Não, né? Ele falou outra também, Qual foi a outra que ele falou? Aqui, ó. Às 14 horas. 14 horas vai ser o x ou y? Muito bem, o x. Haviam sido colhidos 3.650 quilos de uva. Então, esse cara é o meu x, vou até botar aqui com marca-texto mesmo. Esse cara aqui é o meu y. Como é que vai ficar, então? 3.650 no lugar do y, 14 no lugar do x aí. Pronto. Beleza? Lembrando que a forma mais fácil de resolver esse sistema é colocando o sinal de menos do lado de fora, porque vai cortar o b. 3.650 menos 730 dá quanto? 0, 2, pegou emprestado 9, 2. 2.920. 14A menos 9A, 5A. B menos B, morreu. Então, 2.920 é igual a 5A. É só fazer... O mais difícil nesse sistema é você interpretar quem é o x, quem é o y para colocar. Porque resolver o sistema é fácil, é só subtrair. O 5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 2.920 dividido por 5, exatamente 584. O que faz agora para substituir? Para achar o B, substitui. 584 no lugar do A. Vou colocar em uma das equações, vou colocar na de baixo. 730 é 9 vezes 584 mais B. Poderia substituir na de cima? Sim, mas eu prefiro multiplicar por 9 do que por 14, né? Então, 9 vezes 584, 5.256. Está somando, passa para o outro lado, diminuindo. 730 menos 5.256. Eu estou devendo isso tudo aqui. Vou pagar os 730. Vou continuar devendo. Devendo 4.526. Então, olha, A é 584, B 4.526. Não é exatamente isso aqui, ó? A, 584, e B, menos 4.526? Então, essa afirmação está correta. Correta. Certo? Se ela está correta, eu já elimino aqui, ó, a D não pode ser, porque ele diz que só a 2 e a 3 são verdadeiras. E a E não pode ser, porque ele diz que todas são falsas. Não pode ser nem a D, nem a E. Vamos para a segunda. Às 18 horas, haviam sido colhidas 5.986 quilos. Então, o que a gente faz aqui? 5.986 quilos é o Y.
18 horas é o x. Que você tem que jogar em qual função? Nessa daqui que eu vou limpar, que está meio suja aqui, né? Aqui. Nessa função. Se eu jogar o 18 no lugar do x, quando eu fizer a conta, a resposta tem que dar 5.986. Será que dá? Vamos ver. Substitui. Y é igual a 584 vezes 18 menos 4.526. Você vai fazer essa conta na humildade de multiplicação. 584 vezes 18 dá 10.512. Faz aí no seu caderno. 10.512 menos 4.526 é exatamente 5.986. Então, essa alternativa está correta. Já elimino a letra C, que diz que só a 1 e a 3 estão verdadeiras. Última. A colheita teve início às 8 horas. No início da colheita, eu pergunto, no início da colheita, quantos quilos de uva já tinham sido colhidos no início? Nada. Tinha acabado de começar, não colheu nada ainda. Então, y é 0. Às 8 horas, então o x é 8. O que eu vou fazer? Vou jogar o 8 no lugar do x lá na minha função original. E aí a resposta que der para o y tem que ser 0. Jogando x igual a 8 na função, o y tem que dar 0, porque aí eu não colhi nada, começou às 8 horas. Vamos ver? Y é 584 vezes 8 menos 4.526, porque eu coloquei o 8 no lugar do x. Você vai fazer aí no seu caderno, na humildade, 584 vezes 8 dá 4.672. Menos 4.526, 146. Isso quer dizer que às 8 horas já foram colhidos 146 quilos de uva. Então, começou às 8 horas? Não, porque já tinha colhido uma quantidade. Sendo assim, essa alternativa 3, essa afirmação 3, ela é falsa. O que sobra para a gente garantir que só a 1 e a 2 são certas, letra A de absurdamente fácil. Ok? Agora você vai lá no site, pega a lista de exercícios correspondente a esse vídeo e resolve. Ok? Tchau, tchau.